Bom dia, boa tarde, boa noite para tu que está aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paulo e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast, Direito em Podcast. Aqui é um espaço que a gente discute sobre os mais variados assuntos da área jurídica. E hoje, com muito carinho, eu recebo aqui a doutora Panisa Monteiro, ela que é vice-presidente da nossa OAB Subseção Santarém e também trabalha na área criminal e das outras áreas, menos trabalho previdenciário. Vou deixar esse salvo. E o doutor Gustavo Inácio. Eu já conheço ele há um tempo, fomos colegas de faculdade, trabalhamos juntos no CAD, ele também trabalha, agora professor, né, o nosso querido professor Gustavo Inácio, trabalha também na área criminal e em todas as outras áreas, menos trabalho previdenciário. Eu gostei muito dessa delimitação de trabalho, vou ser sincera para vocês. Que bom, é uma alegria para a gente receber esse convite, bater esse papo com vocês, essa interação, né, o direito tem sido muito dinâmico, então todas as ferramentas que a gente possa usar para levar um pouco de conhecimento é muito importante e parabéns pela iniciativa também. Muito obrigada, gente. Realmente, Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Gostei disso também. Você não sabe que horas a pessoa está assistindo, né? Eu mesmo adoro assistir vídeo assim já quase de madrugada, um pouco antes de dormir, é a hora que eu até falo para minhas pessoas, não, agora é o momento que eu vou aqui abrir as redes para assistir vídeo aleatório, que eu não vou abrir o Instagram com compromisso de produzir conteúdo, nem nada, né? Então, mas obrigado pelo convite e sim, professora agora, né? Nova profissão e, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais de como tem sido essa experiência. Com certeza. E eu vou aproveitar de experiência para perguntar para vocês como surgiu a paixão, eu posso dizer assim, por direito penal, por direito criminal. A doutora Panisa, eu acho que talvez ela nem se lembre, mas quando a gente estava na graduação, ela deu uma palestra para a gente lá na UBRA. Eu estava lá assistindo e foi uma coisa linda. Eu lembro muito bem de um caso que ela colocou, e de algumas causas que ela não trabalhava, e foi uma situação que ela falou que ela não trabalhava com estupro, mas ela pegou um caso porque ela acreditava no cliente dela. E essa palestra, para mim, ela tá na memória até hoje. O Gustavo eu já acompanhei, já sei mais ou menos, mas eu sei que quem tá aí ainda não conhece direito. Então, vou pedir para vocês falarem um pouco pra gente como foi que surgiu essa paixão pelo direito penal, pelo direito criminal. Bom, fazendo só uma ressalva, eu lembro dessa palestra e que bom que ter essas recordações, porque hoje a minha mentalidade mudou. E depois a gente vai falar por quê. Mas a minha paixão pelo direito penal é aquele clichê. Não fui eu que escolhi o direito penal, foi ele quem me escolheu. Curiosamente, todos os meus estágios, TCC, tudo dentro da universidade foi voltado para o direito civil e para o direito público. Gostava muito de direito administrativo. E logo que eu passei na OAB, antes de receber a carteira, eu fui contratada pelo escritório de um criminalista, o Dr. Cláudio Furtado, né? Defensor público aposentado. E lá ele tinha muitas causas criminais e precisava de alguém que atuasse no cível. Só que quando eu cheguei lá, não tinham muitas causas cíveis. Porque como não tinha dado andamento, então rápido eu consegui dar andamento. E ele precisava, assim, a demanda ela era muito grande. Então, tinha 2 audiências ao mesmo tempo e eu comecei no direito penal indo para o fogo cruzado, assim. A minha primeira audiência criminal já foi sozinha, querendo chorar, mas nunca disse que eu não ia fazer, sabe? Me dá o mínimo de instrução aí, que eu vou sempre com muita responsabilidade, claro, com o caso, estudando bastante, mas foi assim. E eu me deparei como advogada criminalista porque uma vez nós estávamos no corredor, vários colegas conversando, e uma colega foi me apresentar para um outro advogado e falou, essa doutora Panis, ela é criminalista. E aí foi nesse dia, me deu um estalo, eu disse, nossa, eu sou criminalista. E de fato eu já não estava mais atuando em casos cíveis, muito pouco, e já estava predominantemente na área criminal. E foi assim que eu me descobri criminalista, foi de fato o direito penal quem me escolheu. E tu, Gustavo? Muito legal. Uma coisa que a Panisa contou aí, eu já sabia da história, a gente Sim. já se conhece há algum tempo, até comentando sobre isso, né? O tempo que eu conheço a Panisa se confunde, né, com a nossa lida profissional também. Mas uma coisa que eu falava que chamou a atenção é que
muita gente hoje, e eu falo até por mim também, com o advento das redes sociais, a gente se preocupa e até precisa se posicionar no sentido de colocar algum rótulo, né? Então, falar assim, olha, eu sou advogado criminalista, né? E aí, para depois você, essencialmente, estar atuando. Eu achei interessante essa fala dela, porque ela nem sabia, né? Ela já tinha se transformado numa advogada criminalista sem ter se dado conta, né? Então, ela já vivia a prática, já era reconhecida dessa forma para depois, talvez ela tenha sido a última a saber. Sim, foi algo muito natural, de fato. Mas como eu descobri a minha paixão assim pelo direito penal, eu vou começar a falar assim, nunca diga nunca. Assim, nunca diga nunca mesmo, porque primeiro que eu falava lá atrás que eu pensei em fazer cursos diversos, que não vem ao caso, mas eu falava, não, acho que direito é um curso que eu não vou fazer. Aí comecei a fazer a faculdade de Direito. E aí, dentro da faculdade, tu sabe muito bem, você também, Pandes, aqui, a gente fica naquela dúvida, né, durante a faculdade toda. Algumas pessoas já têm uma certeza desde o início, mas a maioria a gente sabe que fica tentando se descobrir por conta do tal leque de oportunidades que realmente é oferecido, né, por tantas profissões que a gente pode seguir. E aí, nessas idas e vindas, eu sempre que eu falava assim, olha, eu não sei exatamente o que eu quero, mas advogar, eu acho que isso aí não é comigo. Aí fui avançando, né? Aí mais pra frente, não, eu entrei no escritório de advocacia para estagiar. Não, a advocacia, né? Bacana e tal. Eu também já tinha estagiado no fórum. E aí, não, nada a ver. Quando eu falei isso, eu não sabia que eu estava falando, a advocacia parece ser legal. Mas é o seguinte, eu posso advogar qualquer coisa, menos criminal. Isso aí não me viu. E cá estou, advogado, criminalista, e não faço, né, como você mencionou, algumas outras áreas, porque realmente gosto bastante da matéria, e inclusive tenho avançado nesse sentido, né, fiz a pós-graduação nessa especialidade, estou dando aula agora, uma coisa que não passava na minha cabeça, mas aí naturalmente foi acontecendo, e eu não tenho, assim, um marco para dizer assim, olha, aqui eu descobri a paixão pelo direito criminal. Foi algo que foi acontecendo, como eu narrei aqui, muito gradual e naturalmente. Então, assim, na faculdade eu nem gostava tanto, era uma matéria normal, eu gostava como qualquer outra. E aí eu estagiei durante 2 anos no fórum e lá, eu acho que ali eu posso colocar como uma virada, porque eu estagiei numa vara criminal e aí, pela lida do dia a dia, eu precisava saber mais de direito penal. Aí eu fui sentar em casa para estudar um pouco mais, e aí eu fui descobrindo, né? E aí, quando eu comecei a advogar, eu falei, eu vou advogar em que área? Aliás, eu vou fazer a prova da OAB em que área? Penal, que eu já sei mais. Aí eu vou advogar em que área? Penal, que eu sei mais. E aí, nisso, eu não consegui mais largar a matéria. É aquela história, né? Dessa água não beberei, dessa água estou nadando. Nadando, assim, sabe, de braçada. Gente, eu achei muito curioso isso. Eu tenho mais ou menos uma história parecida com a tua. No meu caso, eu não trabalho com penal, né? Eu sou civilista. Mas no caso com o direito é muito parecido. No meu caso, os meus pais, eles estavam dentro da área. E a profissão me tirou muito tempo com a minha mãe. Então, peguei um ranço, mas um ranço de direito, de fórum, de Ministério Público, de tudo. Aí o meu discurso. Quando eu crescer, eu não vou respirar o ar de um fórum, mãe. Resultado, toda semana estou lá despachando com o juiz, conversando, falando com os servidores, reconhecendo gente do curso. É aquilo, né? O famoso pagando a língua, né? Exatamente. E pagando bem, né? É verdade, pagando bem, porque advogar é uma coisa muito gostosa. Eu acho que se você souber fazer e se você fizer de fato querendo, né, não só como aquele negócio de obrigação, prescrito, não sei o quê, você descobre que é algo muito prazeroso. E dentro da seara criminal, né, falando bem dessa parte de vocês, qual foi realmente aquele caso que marcou vocês, assim, que vocês falaram, cara, eu realmente tô aqui, tô no ramo. Qual foi o caso? Eu acho que o último
Só um detalhe, para quem não sabe, a doutora Panis e o doutor Gustavo, eu vou abrir um parênteses aqui, vou quebrar a informalidade para Panis e Gustavo, porque é bem mais fácil para a gente estar próximo. Eles trabalham juntos no escritório de advocacia, né? Junto com a doutora Giane, que trabalha em especial com direito médico, né? Isso. Então, só para fazer um parênteses para vocês, que provavelmente eles vão compartilhar aqui alguns casos. Então, fiquem à vontade. Pois é, antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente nunca parou para... Aliás, isso vai mudando, né, doutora? Eu acho que seria o nosso primeiro... Juntos, seria o nosso primeiro foi o que e me o veio último. à mente, o primeiro. Então tu falas do primeiro, eu falo do último. Boa referência, inclusive, né? As duas pontas da corda. Olha, então falando do primeiro, né? Que inclusive foi a minha primeira grande atuação, digamos assim, dentro da advocacia, foi um tribunal do júri que nós nos propusemos a fazer. Inclusive, foi pro bono, né? E, enfim, era naturalmente aí um caso de homicídio, já tinha passado toda a primeira fase da instrução, já era mesmo para a realização do plenário ali. Então, nós pegamos o processo, enfim, fomos ali fazer os primeiros estudos. A gente viu que não era um caso simples, porque o acusado tinha consumado o crime com 9 facadas no seu algoz, né, na vítima. E aí, bom, é um caso difícil, mas é o que a gente tem, então vamos avançar aqui para estudar melhor. E aí, enfim, a gente entrevista com ele na penitenciária, que ele estava respondendo ao processo preso, e isso a gente estava, assim, se conhecendo, na verdade. O detalhe maior é esse, né, doutora? Eu ia abrir esse parênteses. Nós nos conhecemos, o Gustavo me convidando para fazer uma live para falar sobre o Tribunal do Júri. E a gente se comunicando pelo Instagram. Nunca tínhamos nos conhecido pessoalmente. Olha só. E aí, no meio da live, me deu um insight. Tipo, eu lancei meio que um desafio para ele. Topa fazer um júri comigo? Aí ele, opa, na hora. E aí eu falei, vamos atrás de um pro bono. E foi assim que nós fomos nos conhecer. Foi a primeira vez que atuamos juntos, foi nesse caso. E foi algo assim que, naquele momento, aparentemente seria só, talvez, assim, uma experiência profissional, lógico, levada a sério, mas não com o vislumbre de firmar, né, outros trabalhos. Sim. E até sociedade no futuro. Então, foi assim, virtualmente, pelo Instagram, né, quando eu iniciei um trabalho no Instagram, logo no início da advocacia, ali por agosto de 2019, e aí, naturalmente, a gente vai seguindo algumas pessoas. Segui a doutora Panis, a gente fez uma live, e aí ela, no meio da live, como ela disse, aí fez esse convite, vamos e tal, e a gente se lançou. O júri estava muito próximo, coisa assim de 30 dias após. Então, a gente sabe que, para quem atua na área, o ideal é que você trabalhe o quanto antes dentro do processo, o quanto mais melhor. Se possível, até desde o dia do cometimento do crime, né, para você acompanhar dentro do inquérito, enfim, a instrução como um todo até o plenário. E não foi o caso, então, essa também era uma dificuldade. Sim. A segunda dificuldade, a gente mal se conhecia, então não tinha, assim, um entrosamento prévio. Então, aparentemente, tinham muitas dificuldades. Só que, resumindo a história, foi dentro do plenário, dentro da atuação, a gente, surpreendentemente, jogou como Bebeto e Romário, para quem é das antigas, né? Foi, assim, uma atuação brilhante, modéstia à parte. Conseguimos, inclusive, a absolvição do réu. Caramba! Parabéns! E ali, assim, foi uma coisa que não precisou nem ser muito comentada. A gente... Né, foi assim, mais de energia, a gente sentiu que aconteceu ali uma simbiose, né, a coisa funcionou muito bem. E no dia seguinte, a gente já conversou dessa possibilidade. A doutora Panis estava trabalhando já com a doutora Jane, ela pode falar melhor, em um outro escritório naquele momento, mas estavam numa fase de transição. E aí já me chamaram assim, vamos juntar? Vamos abrir o nosso e tal? Vamos. Tipo aquela coisa, vamos. E foi. Rapaz! Foi muito assim. E o curioso também desse caso, que a gente tem uma foto, alguém da plateia tirou uma foto nossa
no momento, assim, que uma testemunha foi muito comovente e, assim... Muito difícil pro nosso lado, né? A gente tava, tipo, perdendo de 10-0 naquele momento. Aí tem uma foto do Gustavo meio pro lado, eu meio pro outro, de cabeça baixa. A expressão, né? Aí a gente virou, não, vamos, acredita no que a gente combinou que vai dar certo. E aí E de fato deu, né? Deu. A gente conseguiu virar o jogo, literalmente, porque com essa testemunha específica ficou muito difícil. Mas nós conseguimos. Eu acho que isso é muito a força que a gente dá ali um pro outro. Eu já tive experiência de fazer sozinha, trabalhar sozinha na área criminal. E depois que o Gustavo chegou, assim, agregou bastante que a gente não deixa em nenhum momento a peteca cair. Isso que é interessante, muito bom da ter dupla, essa sintonia, né? Realmente com o parceiro. E vocês foram realmente a sintonia de primeira, né? Conhecendo pelo Instagram e as amizades que o Instagram dá, a importância do networking, aquela situação que a gente sempre frisa, porque às vezes das conversas mais improváveis surgem as melhores parcerias, né? Justamente. Eu acho que foi muito o que aconteceu com vocês. Ali na conversa mais improvável para fazer uma live veio aí uma parceria profissional e acredito também que de vida, né? Como colegas de trabalho. Afinal de contas, essa troca de experiência ela vai aproximando a gente. Compartilhar um caso, né? Um caso ainda mais criminal, toda a delicadeza que tem de trabalho, exige uma conexão também de pensamento, a linha de raciocínio, toda a conversa, toda a questão da construção da defesa, saber lidar também psicologicamente, né? Porque temos casos e casos, tem casos que eu não sei muito bem como é que no caso de vocês, mas eu, por exemplo, não tenho estômago para lidar com certas coisas, por isso, inclusive, que eu não escolhi criminal. Mas precisa ter, então, momentos que um tá mais sensível, o outro tá saber segurar e vice-versa, né? É muito importante essa conexão. Bem legal você tocar nesse ponto aí de trabalho em conjunto, porque a gente já até comentou diversas outras vezes que uma coisa boa da gente atuar junto é que às vezes um tá bem e o outro não tá. Mas aí, no final das contas, a dupla tá bem. Mas então, se você atua sozinho, se você não tá bem, é só você, não tem outra pessoa ali na retaguarda ou para te dar um suporte, né? Sim. Ou às vezes a gente, como a gente lida com situações extremas, né, e aí vem à mente aqui várias memórias de momentos delicados, mais nervosos, difíceis, tensos, e que às vezes um fica mais nervoso ou pode até perder a razão com alguma coisa. Nesse momento, aí o outro está mais calmo, já tenta, né, não, deixa aqui comigo, que eu vou ali, aí administra, fala. E isso acontece ainda bem curiosamente, né, a gente nunca tá no mesmo estado de espírito em situações extremas. Quando o Gustavo, eu vejo que ele já tá mais exaltado, aí eu me seguro e já dou uma segurada nele. E vice-versa. Quando eu já tô pra explodir, o Gustavo, opa, já vem me trazendo de volta. Acho que eu não lembro de nenhuma vez que nós, talvez, estivéssemos explodido ao mesmo tempo, assim. Isso tenha gerado um problema na atuação do nosso constituinte, né? Isso. Então, é legal você tocou, né, nessa coisa de trabalhar junto, então é um ponto positivo. E retomando, né, a tua pergunta, eu falei desse caso porque foi marcante para a gente por tudo isso, né, que foi realmente ali uma descoberta mútua de, né, profissionalismo. Não, poxa, realmente dá certo. Eu percebi que atuando junto com ela eu seria maior, ela, como acabou de dizer, também. Então, por que não somar? E ainda a gente somou junto com a Giane e a gente fica bastante feliz até com o reconhecimento que o escritório tem alcançado nesse sentido. Mas, além desse caso, é difícil, assim, pontuar, porque a gente tem tantos casos difíceis, né? Eu acho que quase Olha, tá aí uma boa sugestão para vocês fazerem. A maioria dos casos são difíceis, né? Sempre tem, assim, um detalhe, alguma coisa. Eu lembrei agora há pouco do latrocínio. Nem sei de Altamira. Sim, esse realmente eu acho que esse foi o mais mais sensível, porque enfim, falando já mais sobre o caso, né? Aconteceu um caso, não foi aqui, foi uma outra cidade, e era
um latrocínio, onde a gente pode falar abertamente, porque o caso foi, né, é amplamente divulgado na mídia, né, falado, a gente já deu entrevista, né, para a rede local sobre todos os fatos, né, e, enfim, está no processo. Mas aconteceu um latrocínio na cidade de Altamira, onde, segundo a acusação, a filha teria encomendado um roubo contra o próprio pai. Então, ele tem um comércio, né? E aí, era um açougue. Um açougue. E eles já tinham algum conflito, pai e filha, ela chegou a trabalhar com ele, não deu certo, e aí ela saiu do estabelecimento, e nisso ela tinha um relacionamento amoroso com a nossa cliente. E aí, não dá mais certo, vamos tentar a vida fora daqui. E sem a nossa cliente saber, ela já tinha armado tudo. Ó, a gente vai viajar, pretexto não vou estar aqui, a gente vai tentar a vida em Macapá. E quando a gente chega lá, ela deu a dica, ó, ele sai toda quinta-feira, 5 horas da manhã, com o dinheiro que ele vai pagar ao marchante. E passou tudo, deu o endereço, deu a dica. E aí essas pessoas que ela contrataram mais 2. E aí, nisso do roubo, ele resistiu e atiraram nele. E ele veio a óbito. E aí foram descobrindo... E assim, acho que foi uma das pouquíssimas vezes que eu vi uma investigação muito bem feita da polícia. Rastreamento de herbe, interceptação telefônica, localização das pessoas. Foi uma investigação muito bem feita. E quando descobriram que a filha tinha encomendado, ela encomendou o roubo e não sabia da morte, mas enfim. E ela citou que ela teria feito isso, que queria dar uma vida melhor para a companheira, que era a nossa cliente. Então, a trama começou a surgir como se a nossa cliente tivesse incitado ela a fazer isso. Ela deu um depoimento, né? 2 depoimentos na delegacia. Sim. Primeiro esse, depois... Então, só para esclarecer, foram vários réus. Então, ela, a filha, teria chamou a namorada e se afastou da cidade. Ela e a namorada foram para outra cidade. Ela contratou os criminosos ali para fazer o assalto, e esses criminosos, como a doutora falou, contrataram outros, então acabou que ficaram muitas pessoas envolvidas. E aí, no ato do assalto, acabaram disparando, morreu. E aí, aí já imediatamente fizeram uma conexão, porque acharam suspeita a saída das duas, né, da cidade, né, saída das duas da cidade. E aí ela deu um depoimento nesse sentido, dizendo que fez isso porque queria dar uma vida melhor para a namorada dela, alguma coisa assim, mas meio que tirando da namorada. Dela da reta. Ela estava assim, até que meio que admitindo, mas não falava nada sobre a nossa cliente. Já no segundo momento, algo passou na cabeça dela nesse sentido. Quer saber? Eu acho que eu vou me safar. Foi lá na delegacia, deu outro depoimento totalmente diferente, dizendo que foi a nossa cliente que plantou tudo na cabeça dela, que tramou tudo, que contratou e que não sei o quê. E aí ela fez um depoimento gigante, detalhado, que parecia ser mais fidedigno com a verdade mesmo do que o primeiro. E aí isso levou a nossa cliente a ser investigada, ter também quebra de sigilo telefônico, ser presa. Tá? Então, acabou que todos os réus foram presos preventivamente. As duas, por falta de carceragem feminina na época na cidade de Altamira, vieram para o CRF aqui de Santarém. E aí, enfim, a gente conheceu a nossa cliente. Então, a nossa cliente, para deixar claro, não é a filha que foi a mandante, né? Foi a namorada. Só que a população local estava absolutamente convicta de que ambas tramaram isso. Né? Por quê? Aconteceu o crime, as duas tinham saído, as duas eram namoradas, companheiras e tudo mais. E a opinião popular, ela é
Nossa, e foi de Complicadíssimo. Então, quando a grande gente pegou o repercussão caso, em Altamira. Eles chegavam a fazer campana na frente do fórum da delegacia, com camisas, faixa, cartazes, pedindo na frente do justiça. mercadão municipal da cidade também, porque era onde era o açougue dele. Isso, então, assim, o clamor popular nessas situações contam bastante, né? Principalmente até para manutenção da prisão durante todo o Todo o processo. Então, assim, a gente pegou o caso extremamente difícil, extremamente delicado. E aí, a priori, né, você lê a denúncia, né, a gente se olha, né, assim, lê tudo. No processo, não, a gente viu muita dificuldade e antes de conversar com a nossa cliente, de ouvi-la, a gente, né, assim, poxa, é difícil, né, esse processo e é pesado. Poxa, que covardia e tudo mais. E aí, quando a gente vai conversar com ela começa a contar a história de uma outra forma. E aí entra a sina do advogado criminalista, que é acreditar ou não no que aquela pessoa está dizendo. Uhum. Porque às vezes a pessoa pode estar simplesmente mentindo para você. Né? Então, uma coisa que a gente é bem firme no momento da contratação é o seguinte: fala, meu amigo, se tem alguém que pode te ajudar de alguma maneira, somos nós. Então, nos diga a verdade. Se você cometeu o ilícito, se você fez isso, conte. Né? Você está protegido pelo segredo profissional e tudo mais. Então, ou se você não fez, mas conte a verdade. E a gente até faz uma brincadeira, um paralelo com a medicina. Quando a gente vai no médico, o médico só vai conseguir prescrever o remédio se ele tiver certeza absoluta da doença que a pessoa tem. Senão, ele vai prescrever o remédio errado, não vai ajudar em nada. Né? Então, com esse diálogo, a gente sempre inicia nossas conversas com o cliente e ela, todo o tempo, com o mesmo discurso, com a mesma história, ela foi contando de forma detalhada, dizendo que quando foi chamada para sair da cidade, foi como a doutora falou no início, que era uma proposta da namorada de vida nova, que lá tinha emprego, que elas iam simplesmente mudar de local. Ela não sabia de nada. Qual é o problema? É convencer o promotor de justiça, o juiz, convencer a população, a imprensa Que disso. ela era Assim, inocente. como que duas companheiras que já convivem há anos, que têm a sua intimidade compartilhada, não sabe que a outra está tramando um crime dessa dimensão, com tantos criminosos envolvidos, com tantos detalhes. Como que... E abrindo um parênteses na tua fala, esse é um pressuposto muito básico nosso, né? De que os companheiros sabem o que acontece um na vida do outro. Mas a gente vê cada vez mais que isso é uma completa falta de realidade. Muitos companheiros omitem coisas dos outros e, assim, com tranquilidade. Inclusive crimes como esse. E aí, fechando parênteses. Então, eu costumo dizer que o processo fala. Então, como eu falei, foi uma investigação muito bem feita. Eu lembro que nós passamos, acho que uma semana sem olhar outro processo do escritório, dedicando ao estudo, porque era um processo muito, muito longo. O inquérito tinha vários volumes, e eu lembro de ter... A IJ foi dividida em 2 dias. Sim. E 2 dias, assim... Quase dia inteiro. Tipo, Nossa, a vara parou para cansativo. fazer só essa audiência um dia. Aí, no outro dia, só a audiência de novo. E aí, Até quanto terminar. mais eu lia o processo, falava, Gustavo, ela não aparece na cena do crime, ela não aparece na cogitação, ela não aparece em momento nenhum. Porque depois que a gente conversou com ela, a gente escolheu acreditar nela. E aí, depois disso, bom, agora... Porque a gente realmente, sabe, tem uma coisa na advocacia criminal que a gente vai tentando buscar cada dia mais, que é identificar nos olhos da pessoa, na fala, no comportamento, se ela está falando a verdade. E claro que a gente nem sempre vai conseguir isso, mas dessa moça, a gente viu assim uma verdade pura, genuína mesmo, a ponto assim de comover, né? Ela chorava lá presa, inclusive ela passou por
várias dificuldades de saúde. saúde. A gente sofreu junto, a família vinha de lá para cá. Às vezes era prescrito medicação, a gente não conseguia entrar com a medicação e ela lá dentro sofrendo. Eu senti muito isso, porque acaba que na nossa divisão de trabalho eu vou um pouco mais a penitenciária. E tive alguns desentendimentos lá, comprei briga por conta dessa moça, porque tudo baseado na escolha que a gente fez de acreditar nela, né? Porque se fosse alguém que tivesse mentindo, e a gente teria depois se decepcionado por ter feito tanto, né? Sim. Mas a gente escolheu acreditar nela, e que bom, porque aí a partir disso, como a doutora Panisa vai desenvolver aqui, falando de como foi essa busca técnica para demonstrar nas provas dos autos o que ela tinha nos convencido pessoalmente. Sim, ela não com o estudo detalhado do processo, analisando todas as provas, todas as quebras de sigilo, ninguém citava ela, nem os segundos contratados para o roubo nem conheciam a nossa cliente. Então, ela não entrava em nenhuma conversa, ela não entrava no local do crime, não entrava próximo. Eu falei, gente, ela tá mesmo sendo acusada pelo clamor. E pelo depoimento da companheira. Mas de prova, de fato, não tinha. E aí, durante a audiência de instrução e julgamento, em que a filha da vítima, né, a companheira, ex-companheira, porque lá na penitenciária o relacionamento rompeu entre as duas, até porque a nossa cliente não entendia por que ela estava fazendo aquilo com ela. O processo do dia da prisão da nossa cliente até a sentença passou 1 ano e meio. Ela ficou 1 ano e meio presa preventivamente dentro desses autos, e durante esses 18 meses ambas ficaram presas na mesma cela e sem se falar, por opção da nossa cliente, que ela rompe, assim que ela soube, lá em Altamira ainda, antes de ser presa, que ela soube que a própria companheira tinha encomendado a morte do pai, ela ficou extremamente chocada, terminou o relacionamento ali, antes delas serem presas ainda. Por um infortúnio, foram trazidas presas juntas, ficaram na mesma cela. E por uma opção da nossa cliente, apesar de compartilharem, né, um cubículo que é a cela, junto com mais umas 2 ou 3 detentas, passou 18 meses sem trocar uma palavra com aquela mulher, de tão segura que ela estava sobre a inocência e o repúdio dela própria sobre os fatos. Se sente injustiçada. Injustiçada de ter... E com toda a razão. Você confia a sua vida naquela pessoa, você compartilha um lar com aquela pessoa. E, de repente, você se vê acusada de um crime por aquela pessoa. Né? Eu acho que deve ter sido uma decepção que talvez um grande tratamento psicológico para ela conseguir superar. Até porque não foi só a decepção em si, mas tudo aquilo que tudo que foi causado, né? Uma prisão preventiva totalmente desnecessária, já que ela não tinha cometido crime. E toda uma situação, né? Ela foi a julgamento? Sim. A dupla decepção, né? A primeira dela de fato não conhecer a companheira, de não saber que ela seria capaz de encomendar o roubo do próprio pai, e a decepção de ter sido incriminada. Uhum. E aí, durante a audiência de instrução e julgamento, em que a ex-companheira foi prestar o depoimento dela, e aí no depoimento ela falou que de fato a nossa cliente não tinha participação nenhuma. A motivação dela de ter incriminado foi por ela ter se sentido abandonada, porque quando a nossa cliente soube o que ela foi capaz de fazer, a primeira reação dela foi terminar o relacionamento. E aí ela se sentiu abandonada e, uma questão ali até de vingança, ela colocou ela na cena do crime, como se tivesse incitado. E a segunda motivação para ela ter incriminado a nossa cliente era para ela dar uma satisfação para a própria mãe
e para a filha dela, né? Os demais familiares dela que ficaram horrorizados. Sim, como que você teve coragem? Eu jamais faria isso, mas foi porque ela colocou na minha cabeça que a gente devia... Pra realmente se sair dali, tirar a culpa. Ela foi a vítima numa história. Pra justificar pra família o ato horrendo que ela tinha cometido. E no final, dos 7 réus, 6 foram condenados a penas altíssimas, porque a gente sabe que o crime de latrocínio tem uma pena de 20 a 30 anos. Dos 7 réus, 6 foram condenados a mais de 25 anos cada. 25, 26, 28, 27, 28, né, para mandante. E a nossa cliente foi absolvida. E hoje ela está em liberdade, retornou à família. Na verdade, ela está até morando em outro estado da federação, porque ela tomou a decisão de se afastar em absoluto e tentar. Acho que ela vai passar a vida tentando superar esse episódio, né? Porque só ela para saber. Porque nem sempre a inocência dada pela justiça é aceita pela população, né? Também tem não foi aceita. E aconteceu nisso. Tivemos que fazer um trabalho pós-processo. Justamente a população ficou indignada dela ter sido absolvida, e esse foi o motivo de termos, principalmente o Dr. Gustavo, dar várias entrevistas que foram amplamente divulgadas, no sentido de dizer, não, ela não estava, a mandante tirou da cena do crime, então a gente teve que fazer esse trabalho de conscientização da população, porque ela estava correndo perigo de voltar para a própria casa, para a cidade. Ela correu um risco real de voltar. O julgamento aconteceu em Altamira mesmo? Sim, foi. Mas elas, como estavam acauteladas aqui, participaram das audiências de maneira virtual, não foram até lá. Então daqui, ela uma pressão. Nem voltou para a cidade, ela já foi para outro local. E eu acho que de forma correta, né? Afinal de contas, acho que só quem passa por uma situação dessa tão injusta anos e anos para conseguir se recompor, eu acredito. E Altamira tem casos assim muito emblemáticos, né? Quando eu penso em Altamira, me vem logo à mente aquela situação. E eu sou de Altamira. Desculpa, Gustavo. Quando eu penso assim em Altamira em questão de crimes, né, me vem muito à mente aquela questão dos emasculados. Mas eu concordo em tudo que você falou, porque de fato... eu acho a situação dos emasculados, ela... Tem muitas notícias, né, sobre participação no Fantástico algumas vezes. Vou fazer propaganda aqui da concorrência. Tem um podcast, que eu não lembro agora o nome, mas ele tá fazendo uma temporada só sobre os emasculados. Inclusive, eu até recomendo, eu assisto de vez em quando. Que é um caso antigo, mas ele não deixa nunca de ser impactante, né? Porque é muito absurdo. E acompanhando o podcast, a gente vê que foi uma investigação, a senhora estava falando, completamente mal feita. Muito clamor popular ali, muitas brechas dentro da investigação, dentro do processo, que eram visíveis e que parece assim que as pessoas se omitiram por conta do clamor popular para a condenação dos acusados, né? E é uma situação que realmente a gente percebe que, apesar de ser uma situação muito complicada, tanto socialmente falando quanto processualmente falando, por conta dos vícios ali que são apresentados dentro do processo, é uma situação que também é muito delicada, porque às vezes tem casos que não têm notoriedade como o dos emasculados e como esse foi colocado agora por vocês. Mas existem outros casos que acontecem exatamente a mesma coisa, que o processo ele não foi bem instruído, que não foi o caso, né? Mas o processo não foi bem instruído, a defesa não foi bem feita e acaba que pessoas inocentes são presas de forma completamente injusta, né? E tem muitos trabalhos, tem muitos grupos, de vez em quando passam algumas reportagens, né, de grupos que tentam desfazer essas atrocidades processuais. Sim. E uma curiosidade desse caso também que nós estávamos falando é que o Dr. Gustavo foi procurado, eles queriam fazer um documentário sobre esse caso, sobre a absolvição da nossa cliente. Buscaram muito. Esse caso, inclusive, teve repercussão nacional por conta do tempo que ela ficou presa injustamente.
quiseram muito entrevistá-la e ela falou, não quero mais falar sobre isso a partir de hoje, eu não quero mais tocar nesse assunto, Ela saiu da penitenciária muito, muito debilitada, essa é a palavra, porque é mais do que fragilizado. Eu tive a alegria de ir até lá, literalmente, né, retirá-la de lá no momento do cumprimento do alvará de soltura, e assim, tipo, tem coisa que a gente faz questão, né, e foi uma alegria absurda, né, lá no nosso escritório, quando veio a notícia da sentença. Que ela deu na gente de agradecimento. Sim, ela emagreceu muito, acho que ela perdeu coisa assim uns 20 quilos, ela estava assim com um aspecto esquelético. Nossa. Ela estava doente, não estava recebendo o tratamento certo, por N motivos. E assim, o psicológico dela, então, absurdamente fragilizado. E aí, como, né, que ela vai receber um bombardeio de perguntas, de holofotes, de câmeras, então, assim, a gente tentou blindá-la também após isso, né, doutora? Sim. E, inclusive, ela, muito vaidosa, quando ela saiu e disse pra gente, isso foi algo que me marcou muito, que ela chegou no hotel, porque ela não podia voltar ainda pra cidade dela. Ela falou, eu não quero nem me olhar no espelho. E aí nós estávamos no escritório e a mãe dela falou, tira uma foto com os doutores pra gente guardar de recordação. Ela, mãe, mas eu tô tão feia. E assim, o fato dela nem querer se olhar no espelho depois que ela saiu do cárcere, aquilo me chocou muito. O quanto que não é uma questão de vaidade pura e simplesmente, mas do que aquilo me transformou, do que eu passei. Olha como eu era antes e olha como eu tô agora. Eu não consigo me encarar no espelho. E eu sei que não era só por conta da estética, eram pelas marcas emocionais que tudo aquilo trouxe para ela. E ela falou assim, até a roupa que a mãe dela escolheu para ela, me disse, poxa, mãe, essa roupa. Mas, assim, foi algo muito marcante. Né? Esse caso, de fato, muito pesado. E isso, assim, a gente tá contando o resumo de 1 ano e meio, né? E é um trabalho que também, com vocês, também é muito marcante, né? Vocês devem trabalhar muito também essa questão do psicológico, porque não é fácil você trabalhar com assuntos tão delicados quanto esse. Você primeiro tem a própria delicadeza do crime em si, aí ainda tem aquela questão que a gente vê muito, né, que pelo menos que chega para mim, que a maioria das prerrogativas profissionais que são violadas são na seara criminal. Então, além de ter que se preparar para trabalhar naquele caso, o crime em si já é delicado. Você ainda tem que se preparar psicologicamente para conseguir defender o seu cliente ali dentro da penitenciária, porque o preso também tem direitos, e conseguir defender os seus direitos enquanto advogado, né, as suas prerrogativas, que muitas vezes são violadas. Então, são vários trabalhos ali que são bem pontuais e que vocês sempre têm que estar preparados para lidar, né? Dificulta, né? Porque, como você disse, a natureza do trabalho já é difícil por si só. E aí, se você tivesse o cumprimento normal das funções e dos trabalhos e dos direitos e prerrogativas, já seria algo muito difícil de fazer. E aí a gente ainda esbarra em assim, ter que repetir o óbvio, ter que citar artigo de lei que nitidamente todo mundo sabe, mas não quer cumprir, né? E a doutora pode falar muito melhor do que eu sobre esse assunto. Na verdade, o Carnelucci, ele é muito atual, né? Quando ele fala nas misérias do processo penal, e de fato é aquilo. O advogado criminalista, ele está sentado no último degrau da escada ali junto com o cliente dele. Na verdade, o advogado criminalista, ele é criminalizado junto com o cliente dele, pelo simples fato dele ser aquela pessoa que estende a mão, é como se ele fosse um criminoso. Quem está tentando tirar um criminoso da cadeia é criminoso junto. Então, assim, é muito forte ainda essa questão do Estado punitivista. Então, quem minimamente
tá ali dentro da lei, cumprindo a lei, para tanto ou se for pela inocência ou para descobrir se de fato uma investigação bem feita, o nosso cliente ter direito a uma investigação bem feita muitas vezes. Porque às vezes tá ali o óbvio, eu não vou mais investigar, não vou mais atrás disso, eu já tenho autoria, já tenho a materialidade, o mínimo de indícios de autoria, para que eu vou procurar outras pessoas, para que eu vou ouvir outras pessoas? Então, quando o advogado está ali pelo cliente dele, se propõe a fazer uma investigação defensiva por conta própria, quando tenta minimamente buscar os seus direitos, ele é violado. As suas prerrogativas são violadas. Perdão, doutora, mas para não deixar passar, muito importante isso. Porque o advogado, na investigação, ou até dentro do processo, ou no âmbito da delegacia, ou na penitenciária, onde ele precisa estar para ser o porta-voz dos direitos daquele constituinte, como a doutora bem colocou, ele é criminalizado e visto como o criminoso, tal qual aquela pessoa que está sendo defendida. E aí, qual o problema disso, né? Como ela falou aqui, aí o advogado passa a ser um problema. Lá vem um advogado. Então, eu já ouvi até de colegas advogados. Mas o que advogado tem que estar se metendo no inquérito policial? O inquérito é competência, né? Peça informativa é competência ali da autoridade, procurar as provas, investigar e tudo mais. Então, hoje a gente tem o Instituto que ainda está assim, incipiente, em desenvolvimento, mas já existe a possibilidade da investigação defensiva, e que não seja a investigação defensiva, a própria possibilidade de fazer apontamentos, requerimentos, acompanhar dentro do inquérito depoimentos de testemunhas e ter uma atuação, uma boa atuação dentro da investigação. É obrigatório defesa técnica no inquérito? Não é obrigatório. Ali a gente sabe que não está contemplando ali o princípio da defesa do contraditório, isso vai ser de maneira diferida a posteriori na ação penal. Mas o cidadão investigado pode ter um advogado? Pode. Ele pode constituir para acompanhá-lo? Pode. E aí que cria esse probleminha, né? Assim, o advogado tá querendo atrapalhar a investigação policial. Não está querendo atrapalhar. O advogado está ali para somar e tentar ajudar na investigação. Se nós não tivéssemos feito uma boa atuação diligente e acompanhado de perto o caso dessa moça aqui, pode ter certeza que hoje ela estava condenada a 27 anos lá no fundo da penitenciária de maneira injusta. Então, o respeito às prerrogativas não é brincadeira. É algo realmente que deve ser falado e combatido, e até já abrindo para poder falar talvez sobre o trabalho institucional que a OAB faz aqui em Santarém, que é muito bom nesse sentido. Sim, e assim, a gente costuma dizer, voltando um pouco para a questão da atuação do advogado, da advogada ali na fase de inquérito, parece que uma investigação boa só é aquela investigação que incrimina a pessoa. A investigação que vai levar a descartar aquela pessoa da cena do crime ou de que não houve aquilo de fato, parece que não é uma investigação boa. Não, a gente vai ter que procurar caminhos para descobrir, para de qualquer jeito incriminar aquela pessoa. A gente tem que dar uma resposta, e a resposta é que sim, foi essa Alguém pessoa... tem que ser preso. Sim. Isso. Aconteceu um crime horrível, como os emasculados. Você mesmo citou várias irregularidades. E assim acontece em muitas situações. Então, acontece um crime horrível, a população fica revoltada, fica chocada. Lógico, ninguém fica feliz com um homicídio, com um latrocínio, todo mundo fica chocado. Aí, advogado também fica chocado igualmente. Só que não é por isso que aconteceu um crime absurdo, que seja lá os emasculados, que tem que prender alguém? Tem que prender, sim. Quem cometeu o crime. E não qualquer pessoa que é apontada pela sociedade. Exatamente. Isso que a senhora falou, doutora, realmente é muito importante, porque a investigação, o trabalho bem feito, a justiça bem feita, ela não é a justiça que incrimina, é a justiça que apresenta a solução adequada.
Que né? traz a verdade. Exatamente, que traz a verdade. Então, a investigação, o inquérito ele é feito justamente para isso, para elucidar os fatos. Se aquela pessoa que é suspeita não cometeu o crime, o inquérito tem que apontar e tem que procurar a pessoa correta. E não simplesmente dar um jeito de jogar as provas de forma que incrimine aquela pessoa. Da mesma forma, o Ministério Público, né? Muita gente acha que o Ministério Público só serve para incriminar. Não. O Ministério Público pode pedir a absolvição. Ele também tem essa competência. E é dever dele pedir essa absolvição quando de fato não há provas. E aí as pessoas também têm aquela mentalidade de que o Ministério Público não está fazendo o seu trabalho se ele não acusar alguém. É mentira, ele está fazendo o seu trabalho, só que ele está fazendo o seu trabalho de forma correta, aplicando de forma correta a justiça, né? E não simplesmente querendo incriminar e lotar as penitenciárias do Brasil. Temos muitas pessoas que estão presas ali de forma completamente indevida. Por quê? Porque não foi feita uma investigação bem feita, porque o Ministério Público não se deu ao trabalho de realmente verificar que aquela pessoa não tinha como, também de não verificar que muitas vezes poderia ser preconceito, discriminação, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é pobre. Também tem muito isso dentro do nosso próprio sistema, né? O advogado está ali para garantir os direitos do acusado. Infelizmente, a gente tem aquele pensamento, né, algumas pessoas. O bandido bom é o bandido morto. E por aí vai outras expressões. E isso não é verdade. A pessoa que está presa, ela só é de fato a criminosa quando tem a sentença que a declara criminosa. Até lá, ela é tão inocente quanto A, B, C, o alfabeto inteiro de nomes que está aí em liberdade, né? Justamente. E é curioso que essa mentalidade ainda é muito enraizada. Ontem mesmo eu ouvi essa pergunta, né? Mas qual é mesmo a tua área? Tu na área criminal. E me chamou a atenção que falava assim, nossa, mas você é tão bonita. Tipo, atua na área criminal. Mas por quê? Qual Como é a assim, relação, né? Qual é o... Mas por que você vai defender um criminoso, um bandido e tal? E é essa questão, e justamente tocando um pouco desse assunto dessa palestra que eu disse que não pegava casos de estupro, e hoje eu mudei um pouco a minha mentalidade, a maturidade, né? A gente vai aprendendo com a vida, com o dia a dia, e o vício, eu acho que do direito criminal não é em busca de você defender o criminoso ou quem praticou o fato, mas de proteger o direito em si, a justiça, a investigação. Então, eu não vou a todo custo, e essa é sempre a minha resposta, lutar por uma absolvição. Eu vou lutar pelo julgamento justo. Se ele, de fato, foi culpado, ou se ele confessou, ou... Enfim, a gente vai trabalhar para que ele tenha a pena na medida da sua culpabilidade. Entregar o que de direito, né, ele vai fazer. E hoje me pesa, é um clichê, mas eu vou sempre falar, me pesa muito mais ver um inocente preso do que uma pessoa de fato acusada na rua. Porque aquela pessoa que já é criminosa e está na rua, ela vai cometer delito de novo e ela vai ser presa. Enfim, mas um inocente passando por todo um processo criminal, passando por toda... quando preso ainda, passando por toda essa... E aí a gente entra da questão de direitos humanos, que hoje está vindo à tona, a questão de direitos humanos, e olhando para essa questão das prisões, recentemente, né, não querendo polemizar, mas pessoas que invadiram o Congresso Nacional que foram presas e hoje estão clamando pelos direitos humanos. E era o mesmo tipo de pessoas que você for olhar lá atrás, perguntavam, direitos humanos para quê? Quem está preso não precisa ter esse direito, é esse que vai preso e vai para um hotel. Então, são questões que a gente deve levantar, sim, a importância da atividade dos advogados criminalistas, a importância de defendermos os direitos humanos, o Estado democrático de direito, é justamente por isso. Ninguém sabe quem vai preso. Qualquer pessoa está dirigindo um carro,
por um lapso, acontece um acidente, atropela alguém, por aquele fato que aconteceu naquele momento, aconteceu um crime, mas aí você vai dizer que aquela pessoa é criminosa por aquilo? Então, assim, a gente tem que desmistificar ainda isso. E a atuação de advogados e advogadas nessa área também. E é importante toda oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, e usando esse canal agora também, eu vou usar para dizer que a nossa profissão é tão nobre quanto qualquer outra. Essa sua fala é... E pode ser bonito ou feio para atuar na advocacia criminal. Verdade. Esse é um Sem ponto muito preconceitos. importante. Homem, mulher, trans, cis, feio, bonito. Gente... Tem mais essa agora. E o lado já falando sobre a questão social do direito penal, que também não tem como falar de direito penal, de encarceramento, sem tocar na questão social. A gente sabe que, historicamente, o punitivismo, e é fato, ele acontece, né, ele incide, a mão do Estado, a mão do direito penal está sobre as camadas mais pobres. É um fato, é só ir lá na penitenciária que você vai descobrir um perfil, né, que todo mundo sabe que o perfil do encarcerado é jovem, negro e pobre. Isso, né, isso não sou eu que estou falando, né, conversa de advogado. São estatísticas. São estatísticas, né? E, assim, desde que a gente se entende por gente, e desde quando na época dos nossos pais, nossos avós, então sempre foi nesse sentido. E aí é muito interessante perceber essa conexão, talvez, ideológica, né? E aí sem falar exatamente de política, mas claro que acaba nesses últimos anos refletiu, né, as ideologias em questões políticas, mas sem mencionar exatamente lados, isso fala a nível mundial, tá? Não só aqui é Brasil, mas quem está no poder são, de um modo geral, são as elites. E aí a gente sabe que a mão do direito penal pesa contra as pessoas de baixa renda, o pobre negro de baixa escolaridade. Então, quem está no poder, quem tem o domínio das comunicações, quem tem o domínio da política, do capital, que naturalmente tem mais status e mais poder, estão dentro das instituições, vão relativizar o que não lhes interessa. Vão relativizar, por exemplo, a discussão tributária, né? Então, para se proteger, e aí a gente sabe que o pobre paga mais imposto, mas aí isso é deixado dessa forma. Vão relativizar direitos humanos, porque sabe que a mão do direito penal vai pesar contra outras pessoas. Então, são inúmeros os casos, e de anos a fio, de que, inclusive quando sai no noticiário alguma coisa sobre determinada pessoa, esse cara aí é rico, ele é filho de não sei quem, esse cara não vai dar em nada. Todo mundo solta esses comentários. Mas isso aí não vai dar em nada. Esse cara não vai ser preso. Isso é uma certeza da população. Então as pessoas já nem se preocupam muito. Então o direito penal parece que não atinge algumas classes. E essas classes que têm o domínio dos poderes, né, eu coloco no plural de modo geral, aí elas vão e relativizam o que não lhes interessa. Relativiza prerrogativas, relativiza direitos humanos e tantos outros direitos que são garantidos para qualquer cidadão. Então, fiz aqui, né, uma digressão aqui, e passando também de uma forma holística aqui em várias searas, mas para a gente ter esse entendimento amplo, porque às vezes a gente olha assim de uma maneira muito direta, né? Mas esse cara aqui praticou um crime aqui, esse cara aqui não merece certas coisas. Não, mas calma aí, vamos fazer vamos analisar a coisa de uma maneira mais ampla para ver se a gente não tem uma visão diferente. E aí como a doutora falou,
a coisa aperta pro lado da pessoa, fala, não, ó, isso aqui é um absurdo. É um absurdo? Pois é, né? Isso tá Agora acontecendo. vamos falar de direitos humanos. Exatamente. Isso que a senhora colocou, que vocês colocaram, aliás, em relação aos direitos humanos, as pessoas não percebem que tudo é direitos humanos. Então, desde você ter o arroz com feijão na sua mesa para você comer, até o seu direito de liberdade, tudo é direitos humanos. De respirar um ar puro. Exatamente. De respirar um ar puro, de conviver, de conversar, de você se expressar, tudo é direitos humanos. Porém, os direitos que são mais infringidos são realmente dessa parcela da população que o Gustavo colocou, que é a população que é deixada de lado. E é sobre essas pessoas que esse direito precisa recair com mais afinco, a defesa desse direito precisa ir, porque aquelas pessoas é que estão sofrendo e que estão tendo a maior parte desses direitos violados. E a gente também tem que parar de usar o termo, de falar que estamos falando de minorias. Não, nós estamos falando de maiorias. Eles são as maiorias. Eles são a maioria da nossa população. Isso é verdade. E aí são aquelas situações, né? O jargão popular, né? As formas populares, aliás, formas de apagar. Sim. Formas de apagar a necessidade dessas pessoas, que foi o que tu colocaste. Formas de deixar eles calados, silenciados. E agora, com tudo vindo à tona, né? A gente está numa sociedade que tudo se coloca na mídia. Tudo é exposto. Então fica cada vez mais difícil esconder quando esses direitos são violados. E aí vem aquela... E as elites, assim, quando eu falo elite, são as pessoas, como eu falei, de classes que estão ocupando as vagas de poder. Historicamente, essas pessoas vão sempre, como você muito bem colocou aqui, tentar enfraquecer, tentar colocar quem é maioria como minoria, né? Na verdade, as minorias são a maioria da população. Sim. E aí a gente pode falar de diversas aqui, mas aí não, né? Antes de abrir a boca aqui, já ressalto, não estou no meu local de fala, mas no mês de novembro, que tradicionalmente no Brasil é celebrado, ou é um mês que é voltado os olhares para a consciência negra, né, para os assuntos da raça negra, digamos assim, tive a oportunidade de presenciar uma palestra do Bruno Santos, ele é quilombola, ativista, e inclusive ele é até meu vizinho. Cara, muito gente boa. Eu estive com ele esses dias também. Foi? Sim. A gente sempre aprende muito com ele. Muito, né? Então, assim, eu vou só trazer uma fala dele aqui para contribuir. E ele explica detalhadamente como que, desde a época da escravidão até hoje, existe um trabalho muito bem feito para enfraquecer. E aí ele tocou numa coisa que eu não tinha parado para pensar. Ele mencionou que alguns outros colegas, que são também ativistas como ele, que já foram alvos de preconceitos até dentro do próprio movimento. Assim, uma pessoa que é negra, mas que, por exemplo, tem a pele mais clara, ou que tem o cabelo de uma certa forma, enfim, fala dele, tá? Aqui. E aí ele falando que, bom, cara, por que você está se preocupando com isso? Por que você é ativista se você nem é negro mesmo? Não, cara, mas como assim? Eu sou negro. E aí você parte para uma análise mais profunda, pensando no seguinte: isso é feito por outras pessoas para enfraquecer o movimento. Então, ele estava falando assim, olha, existe uma diversidade gigantesca, né, dentro da negritude. E aí, as pessoas vão querer enfraquecer cada vez mais, falar assim, não, você não é negro. Você é café com leite. Você é mulato. Uhum. Existe o mulato aqui no Brasil, né? Ou você é pardo, você é café com leite, você não é... E aí, bombom. nessas brincadeiras, nesses eufemismos, nesses neologismos, na verdade, esconde uma ferramenta para enfraquecer.
a minoria, para ficar cada vez menor mesmo e mais enfraquecida. E assim, aquilo, eu nunca tinha parado para pensar isso. Isso aconteceu em novembro passado agora, uma palestra que ele deu lá na UNAMA. Foi muito enriquecedora, maravilhosa. E aí me abriu os olhos para perceber que isso acontece de outras formas. Isso acontece com as mulheres, inclusive, né? Exatamente. Dizem que as mulheres são fofoqueiras e começaram a espalhar isso de uma forma pejorativa. Mas antigamente as mulheres se reuniam nos riachos para lavar roupa, então era aquele encontro de mulheres e elas conversavam muito. E as mulheres, elas se diziam bruxas naquele momento pelo simples fato de elas conhecerem o próprio corpo, de elas saberem em que momento elas iriam menstruar, quando não, quando poderiam engravidar. Então esse conhecer era visto pelos homens como uma ameaça. Nossa, elas são bruxas, e elas sabem muito e elas juntas são muito fortes. Elas podem nos enfraquecer. Então começaram a tratar aquilo das mulheres fofoqueiras. Elas estão falando uma das outras e ali foram instigando que as mulheres deveriam competir entre si. Que era feio fofocar, que era feio elas conversarem entre elas, que elas deveriam parar de fofocar, ou seja, parar de conversar entre elas. Então as mulheres se dispersaram naquele momento e passaram a ser minorias. Então até hoje isso é tão forte que, por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas os homens são tão unidos, né? Eles não falam mal dos outros, as mulheres não, elas competem, tem a questão da inveja, mas é isso. Desde criança nos ensinam que a gente, é feio fofocar, que isso é fofoca, no sentido de estarmos... Nos ensinam a competirmos, né, entre nós, quem chama mais atenção, quem tem o melhor isso, quem tem o melhor aquilo. E são ferramentas veladas aí, plantadas ali como sementinhas, para todo mundo ficar replicando, né, e enfraquecendo. Isso, e enfraquecer os movimentos que são criados. E aí a gente tem uma época em que esses movimentos eles começam a ganhar força e começam a tentar desfazer esses trabalhos. E às vezes está tão entranhado na gente que a gente já faz de uma forma completamente automática, né? A gente compete de forma automática, a gente começa a falar mal, no caso das mulheres, falar mal, a competir, a não gostar, a se afastar de uma forma automática. E também acredito que também não é um lugar de fala, né? Dentro do próprio movimento dele, por exemplo, que o Gustavo colocou, começa a realmente minar, a colocar a sementinha do mal, né? Para minar a força que esse movimento tem. E é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente começa a agir de forma, mesmo que de forma inconsciente, favorecendo aquele grupo que sempre está no poder, a gente não consegue quebrar essas barreiras. Né? A gente começa a ter falhas na nossa atuação, falhas onde a gente precisa ter uma atuação mais ativa, mais presente, e aí a gente começa a relativizar tudo, né? Mas não é também tão assim. Mas não, dá para deixar passar. E conforme a gente vai relativizando, as coisas vão esfriando e até... Isso é feito muito no âmbito criminal pela própria mídia. Por exemplo, quando sai uma notícia de que, imagina, 2 pessoas que praticaram o mesmo crime. Você pode perceber, e isso tem começado a se revelar um pouco mais hoje com a internet, né? Que as pessoas já começam a denunciar isso. Mas uma pessoa negra, pobre, que está próximo do anonimato, ele vai ser escancarado. A intimidade dele é jogada na mídia para todo mundo ver de qualquer forma, é explorada, tratam de qualquer maneira. A forma que é rotulado, né? Criminoso, bandido, sabe? E por aí vai. Roubo e tal. Aí, até já um exemplo mais recente da moça que praticou crime de, salvo engano, de apropriação indébita contra os próprios colegas da faculdade, ficando com o dinheiro né? E aí o mesmo jornal
que às vezes divulgou algo mais simples, ou um furto, por exemplo, lá no supermercado, de uma coisa, de um bem com um valor imensuravelmente menor, né, que o que ela oferiu foi próximo de R$ 1 milhão. O mesmo jornal, o mesmo editor publica para ela, né, que é uma moça branca, que compõe uma parcela que sim, aí a gente pode falar que é minoria, que são os abastados, um tratamento aveludado, eufemizado, digamos assim, né, assim, com muito mais cuidado, que, né, falou assim, olha, estudante, teria, eu não lembro exatamente os termos, você pode me ajudar? Não, mas eu lembrei de outra assim, muito... situação, que foi aquela prisão do médico, do anestesista, que... sim, esse caso do ano passado. E aí, pelo fato dele ser médico, estava dentro do hospital, e aí chegou a delegada de forma muito delicada, dando voz de prisão para ele, sim. né? E aí isso foi muito criticado também. Se fosse um negro... O Roberto Jefferson, quando foi para ser preso, o cara jogou bomba, atirou no carro, quase matou os policiais federais. Foi uma delicadeza que, meu Deus do céu, e o tempo todo... E aí, né? Talvez para ninguém confundir onde a gente está querendo chegar, não é que a gente está criticando quando a mídia trata bem a pessoa acusada, a gente não está criticando o policial quando cumpre um mandado de prisão de uma forma normal. Isso. Porque, agora eu quero saber, por que não fazem isso lá na favela? Por que não fazem dessa forma com a outra parte da população? Com o preto. Por quê? Com o pobre, com o humilde, com o pedinte. É aquela situação, a justiça funciona da forma correta para uns, que são os favorecidos. Eu coloquei justiça bem genérico, né? Mas, e funciona daquela forma já punitiva para outros. Só pela raça, só pela situação econômica que tem, pela profissão. Pelo lugar onde mora, pela escolaridade, por aí vai, né? Exatamente. Aproveitando que foi tocado no assunto do médico, aquela situação foi muito, muito delicada também, não só pela situação, né, que foi uma situação muito nojenta, eu vou usar essa palavra, desculpa. Abjeta. Nojenta, abjeta. Foi uma situação muito complicada porque não envolveu só uma vítima, né? Foram várias vítimas e as vítimas nem sabiam o que acontecia. Ninguém entendia o que acontecia. As vítimas acordavam completamente desnorteadas. E foi uma situação muito, muito grave até de violência contra a mulher, né? Foi uma situação muito grave de violência contra a mulher. E ali a gente vê muito clara a fragilidade da mulher. A gente consegue verificar aquela situação de você tá ali você é completamente anestesiada para atender aos desejos de um médico, né? É uma situação muito delicada quando a gente fala, e isso foi o caso que foi noticiado, e os vários outros casos que não são. Realmente, um caso bem pesado, né? Bem complexo. Eu nem acompanhei após aquela época, né, o desenrolar. Não sei se o doutor chegou a ver, se já foi julgado. Não, o importante disso, eu acho, Sabrina, a gente tratar de outros direitos. O direito de ter um acompanhante de procedimentos como esse. Eu vi um colega comentando sobre isso, acho que ele faz psicologia, que de nós lutarmos veementemente com essa questão de ter um acompanhante em caso de que precisa de sedação. É diferente a questão de você ter anestesia e precisar do sedativo. A anestesia, você não vai sentir aquela parte do seu corpo, né? Mas quando você precisa da sedação, ou porque a pessoa é ansiosa e vai querer se mexer ali no momento, então dependendo do procedimento, vai precisar ser sedado. Na sedação, você é sugestionado. Então, se o médico te mandar virar, você vai virar. Se ele te perguntar, você pode responder. E é um apagão da tua memória. Você não lembra de absolutamente nada.
E há relatos de que isso acontece não somente com mulher, com homens também, durante esse procedimento de sedação. Então, acho que hoje, levantando essa bandeira, eu acho que a gente deve lutar pelo direito dos acompanhantes, de ter acompanhante. Aí o médico vai dizer, porque o acompanhante pode ficar nervoso e querer intervir. Não, mas é um direito, a gente deve. E por que vai intervir se você estiver fazendo, o médico estiver fazendo o trabalho dele certinho? Por que a pessoa vai querer intervir? E isso é de questão de gestantes, de crianças em consultórios dentários. A gente, infelizmente, teve outros relatos. Então, como isso está começando a vir à tona, eu acho que a gente também deve levantar essa bandeira de prevenção, né? Que depois que acontece, ou é até difícil descobrir porque a pessoa, de fato, tem um apagão daquele momento, não sabe nada que aconteceu por causa da questão do sedativo. Então, assim, vamos tentar, agora que já nós alertamos para essa questão, vamos lutar pelo direito do acompanhante em procedimentos que necessitem de sedação. Isso é uma coisa muito, muito interessante também, aquela situação dos direitos que a gente nem sabe que tem. Né? Muitas vezes os próprios pacientes nem sabem do direito. O médico orienta de uma forma, eu não digo nem o médico, né? Mas alguém orienta de uma certa forma, e não coloca também pelo próprio desconhecimento, mas existe o caso, ou não coloca realmente por má fé, né? E realmente aquilo que a senhora colocou, se tá tudo certo, qual é o problema de alguém acompanhar? Não é verdade? Qual é o mistério que tem ali por trás que ninguém pode ver, se tá tudo certo? Não é verdade? Essa polêmica me lembrei da doutora Giane agora, né? Ele tá aqui com a gente esclarecendo essas questões médicas, mas ela vai ser uma das nossas convidadas. Eu acho que eu ainda não consegui falar com ela, mas a gente quer trazer uma pauta também sobre direito médico aqui, porque é uma área que é muito que precisa de mais atenção do que tem hoje. Apesar por exemplo, a gente tem muito contato com isso, até porque a gente trabalha com um profissional que trabalha nessa área. Sim. Mas tem muita gente que não conhece, que desconhece, que não entende direito como é que funciona. Então a gente quer trazer ainda a doutora para cá. Se ela estiver assistindo, já fica o convite, doutora Polina. É importante a gente lutar, né, realmente por esses direitos que a gente nem sabe que tem. E aí também tem outras situações também, né, de outros médicos. Tem aquele famoso que até virou série em uma emissora de TV, não sei se eu posso falar o nome, mas também virou série, também foi uma situação bem complicada de estupro, muitas coisas ruins que acabam acontecendo simplesmente porque a pessoa não pôde exercer o seu direito a ter uma acompanhante. Estado de vulnerabilidade naquele momento, né? Exatamente. E aí também entra justamente isso que a gente está comentando aqui, né? A vulnerabilidade. Às vezes a gente se acha tão preparado, não, tá tudo certo, tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo, mas acontece. E é trabalhar a prevenção também, né? Aproveitando esse tópico, como vocês conseguem trabalhar a prevenção dentro da advocacia? Vocês têm como trabalhar a prevenção dentro da advocacia criminal? Bom, aí depende de qual ramo do criminal. O direito criminal hoje ele tem um ramo muito amplo. Existem os crimes contra a administração pública, então isso dá para a gente fazer um compliance. Os crimes tributários também tem como fazer essa proteção dos clientes, crime ambiental, e aí é importante a assessoria, que a gente já faz essa proteção do cliente, evitando que ele tenha problemas futuros. Mas, assim, casos corriqueiros como de tribunal do júri, e aí a gente não tem mesmo como fazer esse trabalho preventivo, mas dependendo do ramo do direito criminal, a gente consegue sim. Vocês falaram no começo, aquele caso que tu colocaste, que era um trabalho pro bono. Uhum. Como vocês trabalham com o pro bono, na verdade? Vocês verificam o caso, vocês estudam o caso para conseguir identificar, tem a situação da vítima em vulnerabilidade social. Como que vocês selecionam alguns trabalhos pro bono? Bom, rapidinho, eu queria falar ainda sobre... Só para não deixar passar, porque me veio à mente aqui, depois, enquanto você falava agora, que me veio à mente que uma vez, não vou falar nem da cidade, mas foi
a pessoa me ligou de uma outra cidade. O cara era um lojista e ele estava com problema de recebimento, né? Enfim, tinha alguns clientes inadimplentes, enfim, compravam mercadoria depois não pagavam e tal. E ele estava revoltado com aquilo. E aí, na ligação, ele falou assim, pô, aí tá complicando, porque aí eu fui lá na casa do cliente para tomar a mercadoria de volta e ele foi querer me denunciar na delegacia. Aí eu, olha, o senhor não pode fazer dessa forma, né, e tal. E eu fui querer explicar alguma coisa, tentar uma conversa, né, mais amistosa com ele, eu percebi que não ia ter jeito. Aí ele ouviu, falou, tá, doutor, mas é o seguinte, eu quero saber se eu mandar o meu cobrador, porque o meu cobrador, quando ele vai, é para resolver. Gente do céu. Aí, se eu mandar o meu cobrador lá, e se de repente ele matar o cara. Aí eu falo, meu amigo. Então, assim. Tu acha que tu vai receber desse jeito? E aí foi um caso interessante, engraçado até, né? Porque foi um compliance da advocacia criminal, né? Advocacia criminal preventiva. Né? Então, eu falei assim: olha, se eu posso dar um conselho, né? Não pode matar, né? Tente, né, enfim, procurar até as vias cíveis de cobrança e tudo mais, mas ele parece que não estava muito favorável a essa via, não. E aí acabou que eu falei, bom, de todo modo, né, eu recomendo que o senhor faça assim, assim, assado, né, não use dos meios extremos, mas se precisar, então, a gente está aqui para poder fazer o nosso trabalho, mas foi um caso aí de advocacia preventiva, mas como a doutora Panza falou, nesses crimes mais corriqueiros são mais difíceis, né? Só em alguns outros, assim, mais, como ela já citou alguns aqui, que dá pra gente fazer. Mas sim, respondendo a tua pergunta, porque eu não queria deixar passar essa. Não, tranquilo. Gente, eu gostei dessa história, olha. É um caso bem inusitado. Eu tenho uma outra história do início da advocacia, que o cara, ele era, de fato... O trabalho dele era pagar as pessoas, digamos assim, né? E ele tinha um apelido bem sugestivo, que eu também não vou nem citar aqui. E aí, no primeiro escritório que eu trabalhava, eu lembro que faltava algo assim, em torno de uns 3 mil reais para ele terminar de pagar os honorários. Aí ele saiu do presídio, aí ele foi lá comigo, aí ele falou assim, doutora, eu só vou lhe falar uma coisa, eu vim aqui, ele dizia assim, eu vim aqui lhe dar uma vez de boca. Você sabe que eu passei todo esse tempo preso, eu não tenho como lhe pagar agora, mas eu sou uma pessoa honesta, eu cumpro com a minha palavra, e eu venho aqui lhe pagar. Mas olha, fique com o meu telefone, que se a senhora precisar dos meus serviços, a senhora pode me ligar. Uma permuta aí, né? Olha só. Nunca precisei, só pra deixar bem claro, tá? Gente, eu acho que é sempre interessante, né, essas situações. Sim. Não, é isso, né? A gente tem algumas histórias, né? Vai lembrando assim, esporadicamente. Mas voltando lá à sua pergunta, né? De como a gente seleciona assim, os casos pro bono, às vezes eles vêm de maneira natural. Certa vez, alguém, não lembro exatamente quem, mas acabaram indicando, apareceu uma senhora lá no escritório, precisando de advogado, aí foi contar que o filho dela estava preso aqui em Santarém, mas que respondia a um processo de Manaus. E aí, nitidamente, ela, paupérrima, não teria condições de pagar qualquer advogado. Na verdade, ela até disse que já tinha procurado a defensoria aqui, mas que por ser um processo de outro estado, a defensoria daqui não teria a competência para atuação. E, enfim, por algum meio ela acabou chegando até a gente e a gente ouviu a história. Não, de cara a gente a gente não tinha ainda falado com o acusado, a gente não sabia assim, se a gente acreditava assim, na inocência dele ou não, aquela coisa toda, mas a gente se compadeceu dela, sabe? Aquela situação, a mulher bem idosa, sabe? Ela só tinha o filho em casa para ajudar e tudo mais,
e já adoentada, aposentada, mas com muitas dificuldades. Então, dali a gente já imediatamente falou, não, senhora, tudo bem, vamos assumir o caso do seu filho. Aí a gente já foi no penitenciário, nos apresentamos, pegando procuração, lembrando começou aqui, a trabalhar. eu acho que a gente tem um critério, sim, para o pro bono. A gente tem um coração mole para mães. Porque apareceu outra foram lá, duas, né? também, Casos parecidos. com o filho preso. E esse foi também bem difícil, porque ele estava sendo acusado de, na verdade, né, de ter tirado a vida do próprio pai para defender a mãe. Nesse caso, não transitou ainda em julgado, né? E era ele quem era o companheiro dela, também doente, e ela estava morando sozinha desde então que ele foi preso. E aposentada também, muito doente, ela anda com muitas dificuldades, então ele que fazia as compras de casa, ele que ajudava ela a manter a casa. E ela precisava, ela tem dificuldade de andar, ia fazer compras sozinha, caía na rua, chegava lá toda... outro dia ela quebrou o braço, outro dia não, há 3 meses atrás ela quebrou o braço e até agora não conseguiu recuperar por conta da idade, das dificuldades. E tendo que fazer tudo sozinha. E aí eu acho que o nosso pro bono são para mães. Essa questão da violência dentro de casa, né? Quantos e quantos não passam por essa mesma situação que essa senhora, né? O filho sendo preso por defender a mãe. E acaba que aquilo, ninguém quer que chegue às vias de fato. Mas se ele não tivesse defendido a mãe, talvez ela estivesse morta hoje. Exatamente. Né? E sabe-se lá o que o pai faria com o filho, né? Não é verdade? Então é uma situação muito delicada de se trabalhar, porque de fato ocorreu um crime, mas nunca, jamais isso deveria ser, na minha visão de filha, né, claro. Você defender uma mãe, você está cumprindo seu papel de filho, né? Você defender a sua mãe, você lutar com unhas e dentes por ela, defendendo, protegendo de uma agressão, que muitas vezes é uma agressão que vai evoluindo, até chegar nas vias de fato. Uma agressão que começa pequena, com uma palavra, um xingamento, e vai aumentando cada vez mais até se chegar nessa situação, né? E aí você tocou numa coisa interessante, né? Você se colocou numa possível cena de crime que você, vou defender minha mãe. E aí é uma coisa que a doutora Panis já em outro momento mencionou aqui, e vale tocar de novo por conta dessa natureza criminosa aí, de defesa de um ente querido, que absolutamente qualquer pessoa, qualquer um é capaz, né, e pode um dia, então, sentar no banco dos réus. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito longínqua disso, de que isso aí, né? Eu jamais faria isso. Não é bem assim, né? Então, claro que tem pessoas que vivem do crime, né? O traficante, o cara que sai para roubar e tal, mas o Código Penal não se resume a 2 artigos. Na verdade, ele é bem extenso e a gente tem as leis especiais ainda. Então, por isso a importância, né, remontando alguns pontos que a gente tocou aqui, da não criminalização da advocacia, do respeito às prerrogativas, da luta pelos direitos humanos, independentemente de quem seja, né, do cuidado que a mídia deve ter com as pessoas acusadas, porque absolutamente qualquer pessoa pode um dia estar ali. Isso é verdade. E essas são situações muito difíceis, né? Principalmente a maior parte dos casos, né? Ou então, pelo menos, os casos que vão para a mídia. São os casos de morte, de verdadeiras violência. Tragédias da vida humana. Exatamente. Tem uma situação que eu... Não sei nem se vocês poderiam... Se a doutora poderia comentar, não sei se o Gustavo estava lá, mas me veio agora à mente a situação da doutora Leda, lá em Itaituba. Né? Eu conhecia ela, eu era inclusive cliente dela. Então, conheci ela há muito tempo. E foi uma situação que chocou muito a cidade também. E foi uma... Para quem não sabe... Pode falar, doutora? Pode. Para quem não sabe, é uma advogada que foi assassinada, ela, a filha e a funcionária da loja, né, pelo ex-marido, porque ele não aceitava o divórcio. Não é? E é uma situação bem, bem triste, porque a gente que conhecia ela de perto, eu digo muito isso,
ela era uma mulher incrível, maravilhosa, alto astral, pra cima, a filha dela também, a funcionária dela também. E marcou muito a violência, a brutalidade como o crime foi praticado. Nesse caso, eu sei que a doutora não estava pelo réu, e queria muito que a senhora comentasse pra gente esse outro lado, o lado de você estar colaborando dentro da seara criminal, né, para que a justiça seja feita nesse aspecto. Trazendo o que o Gustavo falou de nunca diga nunca, em algum momento da minha vida eu disse que eu nunca iria atuar como assistente de acusação no tribunal do júri. E quando me surgiu essa oportunidade de atuar como assistente de acusação para defender a advogada e, consequentemente, a filha e a funcionária, eu não pensei duas vezes. Eu aceitei. E eu vou falar uma coisa. É muito fácil acusar. É muito fácil. E não assim pelo fato acusar pura e simplesmente sendo leviano. Mas os requerimentos são aceitos muito mais fáceis. Faz o requerimento deferido. A questão da investigação também, nesse caso não tinha como fugir dali, mas já é mais voltado também para a questão acusatória. Então, hoje foi até bom ter essa experiência, óbvio também pela sensação de justiça, me senti muito satisfeita com o resultado, eu estava muito certa daquilo que eu estava fazendo, mas também contribui para o trabalho hoje. Hoje eu já consigo pensar também e prever, enquanto defesa, como está pensando o acusador, como é que é acusar. Então, eu também não descarto a possibilidade de fazer novamente. Foi outra coisa que eu mudei com a maturidade. Mas esse caso específico foi muito chocante, porque, embora tudo já levasse, foi o julgamento do executor que eu participei, não foi do mandante, que era o ex-marido. E ali a gente conseguiu arrancar a confissão dele, e com relação a ele estava muito claro de que ele era executor, tinha a prova, as câmeras, o vídeo dele, a faca, enfim. Mas do mandante ainda não tinha, ainda não tinha uma certeza ali para dizer da condenação. E quando ele começou a confessar como foi que ele foi procurado, foi embrulhando o estômago, assim, a forma de como uma mulher é tratada por conta de R$5.000. E foi um dinheiro que ele tinha emprestado da própria Leda. Ou seja, ela emprestou o dinheiro que serviu para pagar a própria morte dela e da filha. Enfim, foi muito chocante aquele júri, assim, me marcou demais. E a gente está na expectativa de encontrar o mandante, que era o ex-marido, também advogado, que está foragido, e em breve, se Deus quiser também, ele vai sentar no banco dos réus. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Me dói por conta da proximidade, sabe? Mas assim, o processo fala. E, como eu falo, e quando a gente eu fui lendo o processo, vendo cada relato das testemunhas na própria tribuna, dava de perceber o quanto ela era uma mulher admirável. E o quanto a gente consegue perceber alguns perfis de homem narcisistas, por exemplo, em que ela se destacava muito mais do que ele. Então, em algum momento começou a surgir não só a questão do fim do relacionamento, mas ele não aceitar que ela se destacasse mais do que ele, o próprio ciúmes do sucesso dela. Era não simplesmente um ciúme porque ela poderia já se relacionar com outra pessoa, mas os ciúmes do sucesso, do brilho dela. Isso é muito chocante quando uma pessoa chega a esse extremo por conta de inveja, de ciúmes, assim, são os sentimentos mais desprezíveis que existem mesmo. E é mais uma vez aquela situação, né, de que coisas que acontecem dentro de um relacionamento
que a gente acha que na minoria da sociedade acontece, quando na verdade é o contrário. Eles só não são expostos, né, muitas vezes. A pessoa não tem coragem de fazer o que, por exemplo, o mandante fez, né? Ou acabam não tendo motivo para irem para a mídia, né? Essa é uma realidade que acontece dentro dos lares, mas que é escondida. E aí vem também muito aquela situação da sociedade patriarcal, né? O machismo, Gustavo, eu sei que não é, mas a gente falando aqui agora. O machismo do homem que precisa ser o visto, ser o ouvido em todos os aspectos, né? Ele não sabe dar a vez para outra pessoa brilhar, para sua companheira brilhar. E aqui falando especificamente numa relação heteroafetiva, né? Então, o homem que não sabe deixar a sua companheira brilhar, que não sabe admirar e acompanhar, que precisa ser o centro da atenção, e a atenção da companheira também precisa girar em torno dele, ela precisa se diminuir para que ele cresça, né? Isso. E aí vai se construindo as relações que acabam, por exemplo, da senhora da pro bono que vocês relataram agora, né, de um filho ter que proteger a mãe, e que bom que ele protegeu a ela, e na situação agora que foi colocada aqui da Leda. Gente, tá. Porque realmente, né? Deu uma... assunto difícil, né? Tudo mais. Eu nem sei em quanto tempo a gente tá de podcast. A gente tem quanto tempo de podcast? Meu Deus do céu. Nossa senhora, desculpa, Elivaldo, nem eu vi. Sério? Gente. Então, tô chocada com o tempo da conversa. Eu também. Pra mim tinha passado... boa, né? A gente vai desenvolvendo. Eu vou fazer o seguinte, a gente encerra aqui, e aí já fica um convite pra vocês, pra voltarem uma outra vez pra gente continuar esse papo. Pode ser? Com certeza. Convite aceito. Tá certo. O papo foi muito bom, que quando o papo é bom, a gente perde a noção do tempo, né? É verdade. Muita coisa interessante, muita Sim. coisa que as pessoas gostam de saber mais. E que bom que tem veículos de informação como esse aqui. E, claro, fica o nosso agradecimento por tratar desses temas conosco, né? Então, obrigado, acho que eu falo por nós dois aqui, com certeza. E com certeza, né, claro, tendo outras oportunidades, a gente vem de braços abertos aí para falar mais e mais e mais. Com certeza. Casos tem bastante. A gente vai trazer eles de novo, eu prometo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Todo sucesso na profissão de vocês. Já sei que vocês têm muito sucesso, mas que venha ainda mais sucesso. Amém. Obrigado. São ótimos profissionais na área, até porque eu acompanho também a atuação, então falo com propriedade. E também nas atividades dentro da UAB, nas atividades como professor, e eu acho até que todo mundo que está assistindo aqui viu o brilhantismo que tu és como professor, o brilhante professor que tu és. E só tem aí caminhos bons pela frente de vocês dois, né? Mais caminhos abertos. Obrigada por terem aceitado o convite. E a gente vai marcar essa próxima entrevista, esse próximo podcast. E pra tu que conseguiu acompanhar a gente por 1h40. Que chegou até o final. Parabéns, olha. Inclusive, um abraço a todos que chegaram até o final. Obrigado pela audiência, né? 1h40 de conversa não é pouca coisa, não. E agradeço por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de nos seguir nas redes sociais. Os arrobas dos dois também vão estar aqui embaixo para vocês acompanharem os trabalhos da doutora Panisa Monteiro e do doutor Gustavo Inácio, que está nas suas redes, né? Gustavo Inácio. E sigam também as redes sociais da Vox, que está nos proporcionando esse belíssimo podcast. E também acompanhem os outros 2 podcasts aqui da Vox. O VoxCast, sobre negócios e empreendedorismo, e o Na Proa, sobre turismo aqui na nossa região. Um grande abraço para ti e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. The future is now.